Você passou ou passa por algo que quebrou a sua estrutura por dentro. Uma perda, um diagnóstico, uma traição, uma decepção, um silêncio que veio de onde você menos esperava. E no meio desse colapso, você fez a única coisa que sabia fazer. Você orou, você pediu, você esperou. E não veio nada, não uma resposta clara, não um sinal, não aquela sensação de presença que você já conheceu outras vezes e que te fazia sentir que havia algo maior sustentando a sua vida. Só silêncio. Um silêncio fundo, pesado, quase cruel na sua indiferença. E então veio a pergunta que você talvez nunca tenha dito em voz alta, mas que viveu dentro de você com uma intensidade que assustou. Por que Deus parece tão distante exatamente quando eu mais preciso dele? Esse é o paradoxo que este vídeo vai atravessar com você. Não com respostas fáceis, não com frases de consolo que soam bem, mas não sustentam o peso real do que você viveu, mas com algo que talvez seja mais valioso do que conforto. Uma compreensão mais profunda do que está acontecendo quando o silêncio espiritual se instala. E por que esse silêncio pode ser algo completamente diferente do que parece ser. Porque o paradoxo é este. A ciência e as tradições espirituais mais antigas do mundo descrevem o mesmo fenômeno, com linguagens diferentes, e chegam à mesma conclusão perturbadora. Não é Deus que some nos momentos de crise. É a sua capacidade de percebê-lo que se reorganiza. E essa reorganização, por mais dolorosa que seja, raramente acontece por acaso. Pense por um instante. Você já reparou que as pessoas que passaram pelos períodos mais sombrios de suas vidas e que atravessaram esses períodos de forma consciente, sem fugir, sem anestesiar, emergem com algo que não existia antes? Não apenas força, algo mais sutil do que força, uma espécie de clareza sobre o que é essencial, uma presença interior que não depende de circunstâncias externas para existir. Essas pessoas não encontraram Deus apesar do silêncio, elas o encontraram dentro dele. O pesquisador Gregg Braden passou décadas estudando a relação entre o estado interno do ser humano e sua capacidade de se conectar com o que ele chama de campo unificado, uma dimensão de informação e inteligência que permeia toda a realidade. O que ele descobriu não é apenas filosofia, é mensurável, documentado, repetível. E uma das suas conclusões mais impactantes é esta: o estado emocional do corpo humano funciona como uma antena, e quando essa antena está dominada pelo medo, pela angústia ou pelo desespero, a qualidade do sinal que ela pode receber muda profundamente. Não porque a fonte de transmissão desligou, mas porque a antena entrou em colapso. Isso não significa que você falhou espiritualmente quando não conseguiu sentir a presença de Deus no seu momento mais difícil. Significa exatamente o oposto. Significa que você era humano o suficiente para que a dor ocupasse todo o espaço disponível e que algo maior do que o seu sofrimento continuava presente, operando em uma frequência que o seu sistema nervoso em colapso ainda não conseguia alcançar. O que vamos explorar neste vídeo é esse território. O que acontece no seu cérebro e no seu corpo quando a crise instala o silêncio espiritual. O que as tradições mais antigas do mundo, muito antes da neurociência existir, já sabiam sobre esse estágio e por que ele não é o fim da fé, mas uma de suas passagens mais decisivas. O que o sofrimento consciente constrói em você que o conforto nunca poderia construir, e como é possível, mesmo dentro da crise, começar a recuperar a percepção do que sempre esteve lá. Este não é um vídeo sobre como deixar de sofrer. É um vídeo sobre o que o sofrimento está fazendo em você enquanto você ainda está dentro dele. E sobre por que Deus, na maioria das vezes, não quebra o silêncio. Ele o usa. Se você já sentiu que a sua fé foi testada de uma forma que não esperava, se você já ficou em silêncio diante de um altar, de uma oração, de um pedido que parecia urgente demais para não ser respondido, e sentiu o vazio como resposta. Se você ainda carrega a pergunta de por que Deus parece tão longe, exatamente quando a sua necessidade é maior, então este vídeo foi feito para você. Fique até o final, porque o que você vai encontrar aqui não é uma resposta que encerra a pergunta.
É uma compreensão que muda a forma como você a faz. Há um momento específico no sofrimento humano que a maioria das pessoas nunca consegue descrever com precisão, mas que quase todo mundo já viveu. É o momento em que você percebe que não está apenas sofrendo. Você está sofrendo e, ao mesmo tempo, se sentindo separado de tudo que antes te dava ancoragem, da fé, da intuição, da sensação de que havia algo maior orientando a sua vida. É como se a dor não tivesse apenas ocupado o seu interior, ela tivesse apagado a luz. A tradição espiritual chama isso de seca. A psicologia chama de dissociação emocional. A neurociência tem um nome mais preciso e uma explicação que muda completamente a forma como você pode interpretar esse silêncio. Quando o ser humano enfrenta uma ameaça real ou percebida, o sistema nervoso ativa o que a biologia chama de resposta ao estresse. O eixo hipotálamo-hipófise adrenal entra em ação, liberando cortisol e adrenalina no organismo. O cérebro migra seus recursos para as regiões responsáveis pela sobrevivência imediata, o tronco cerebral, a amígdala, e reduz significativamente a atividade nas áreas associadas à percepção sutil, à criatividade, à espiritualidade e ao que chamamos de consciência expandida. Isso não é fraqueza, é biologia. O corpo humano foi projetado para sobreviver, e sobreviver exige foco estreito, não percepção ampla. Bruce Lipton, biólogo celular cuja pesquisa em epigenética abriu novas fronteiras no entendimento da relação entre mente e corpo, demonstrou que as células em modo de proteção fecham suas membranas para o ambiente externo. Elas param de crescer, param de se comunicar com o campo maior ao redor delas. É uma resposta funcional à ameaça, mas ela tem um custo. A célula em modo de proteção não pode, ao mesmo tempo, estar em modo de crescimento e conexão. O ser humano funciona da mesma forma, em escala maior, mas com a mesma lógica. Quando você está no pico da crise, quando a dor é aguda, quando o medo domina, quando a angústia ocupa cada espaço disponível da sua atenção, o seu sistema nervoso está em modo de proteção total. E nesse modo, a sua capacidade de perceber sinais sutis, de sentir presença, de acessar estados de coerência interior, fica drasticamente comprometida. Gregg Braden foi um dos primeiros pesquisadores a documentar de forma sistemática a relação entre o estado emocional humano e a qualidade da conexão com o que ele descreve como campo de informação, uma dimensão de inteligência que permeia a realidade física. Seus estudos sobre coerência coração-cérebro mostram que quando o coração entra em um estado de coerência, gerado por emoções como gratidão, compaixão, cuidado genuíno, o campo eletromagnético produzido pelo coração se organiza de uma forma que favorece a percepção, a intuição e o que muitas tradições espirituais descrevem como abertura ao divino. O medo, a angústia e o desespero produzem o padrão oposto. O campo se desorganiza, a coerência se perde e, com ela, a capacidade de perceber o que sempre esteve presente. Isso explica algo que muitas pessoas vivem, mas raramente conseguem articular. Nos momentos de crise profunda, não é apenas que Deus parece distante, é que a própria capacidade de perceber qualquer coisa, além da dor imediata, fica comprometida. A antena não está captando, não porque o sinal desapareceu, porque o receptor entrou em colapso, mas há uma camada mais profunda nessa compreensão, e é ela que muda tudo. Se o silêncio espiritual que você experienciou nos seus momentos mais difíceis tem uma base neurobiológica, se ele é, em parte, uma resposta fisiológica ao sofrimento extremo, então ele não é evidência da ausência de Deus. Ele é evidência do quanto você estava sofrendo. São coisas completamente diferentes. Culpar-se pela incapacidade de sentir a presença divina no pico da crise é o mesmo que culpar um olho ferido por não enxergar com clareza. O problema não está na sua fé, está na condição do instrumento de percepção. E aqui entra uma das ideias mais libertadoras que você pode encontrar na intersecção entre neurociência e espiritualidade. A percepção do divino não é um estado permanente que pessoas espiritualmente avançadas mantêm independentemente do que acontece com elas.
É um estado que requer condições, que requer um sistema nervoso com espaço suficiente para se abrir além da sobrevivência imediata. Os contemplativos das grandes tradições espirituais sabiam disso intuitivamente. Por isso criaram práticas, oração, meditação, silêncio intencional, rituais de respiração, que não eram apenas expressões de fé, mas ferramentas de regulação do sistema nervoso. Formas de criar deliberadamente as condições internas para que a percepção espiritual fosse possível. Não porque Deus só aparece quando você está calmo, mas porque você só consegue ouvi-lo quando o ruído interno baixa o suficiente. Existe uma imagem que talvez ajude a tornar isso concreto. Pense em um rádio antigo, daqueles que precisam de sintonia manual. O sinal da estação existe independentemente de você girar o botão. Ele está no ar, constante, disponível. Mas se o dial estiver desregulado, o que você ouve é estática. Não porque a estação parou de transmitir, porque o aparelho perdeu a frequência. O sofrimento intenso é, entre outras coisas, uma forma violenta de desregulação do dial interior. E a sensação de que Deus sumiu, essa experiência real, legítima, que muitas pessoas carregam com culpa e confusão, é, em grande parte, a experiência de escutar estática, onde antes havia sinal. Isso não diminui a dor, não torna o silêncio menos difícil de atravessar, mas muda radicalmente o significado que você atribui a ele. Porque se o silêncio não é abandono, então a pergunta deixa de ser "por que Deus me abandonou?" e se torna algo completamente diferente. O que está acontecendo em mim que ainda não me permite ouvir o que continua presente? Essa é uma pergunta que tem resposta. E é essa resposta que vamos continuar construindo. Contagem. 1001 palavras. Preciso adicionar aproximadamente 149 palavras para chegar à meta de 1150. Expandindo a sessão sobre coerência coração-cérebro e a imagem do rádio. Inserção após o aparelho perdeu a frequência. Os estudos do HeartMath Institute, referenciados amplamente por Braden, mostram que esse estado de descoerência não é abstrato. Ele é mensurável. O padrão da variabilidade da frequência cardíaca em estados de medo e angústia é caótico, irregular, fragmentado, enquanto o padrão em estados de coerência, mesmo estados modestos de gratidão ou calma intencional, é suave, ordenado, contínuo. E é nessa diferença que reside muito do que chamamos de abertura espiritual. Não um estado mágico reservado a poucos, mas um estado fisiológico que qualquer ser humano pode, com prática e intenção, começar a cultivar. Isso significa que a reconexão com o divino não começa com um ato de fé heróico. Começa com algo muito mais simples e muito mais concreto, com a regulação gradual do sistema nervoso que o sofrimento desorganizou. Em algum momento entre o século XX e o presente, a fé foi silenciosamente reformatada, não de forma declarada. Não houve um manifesto, um decreto, uma ruptura visível. Foi algo mais sutil e, por isso, mais difícil de perceber. A espiritualidade foi gradualmente traduzida para a linguagem do consumo. E nessa tradução, algo essencial se perdeu. A ideia antiga, presente em quase todas as tradições contemplativas do mundo, de que o caminho espiritual inclui necessariamente períodos de seca, de escuridão, de silêncio profundo, foi substituída por uma promessa diferente. A promessa de que a fé correta, praticada da forma certa, com a frequência vibracional adequada, produz resultados mensuráveis. Que a conexão com o divino é um estado que se mantém com técnica. Que o silêncio, quando aparece, é sinal de que algo está errado com você. Essa ideia é relativamente nova e é profundamente equivocada. São João da Cruz era um monge carmelita espanhol do século XVI, poeta, teólogo, místico e um dos observadores mais precisos da experiência espiritual humana que a história registrou. Em sua obra mais conhecida, ele descreveu com uma minúcia quase clínica um estágio que chamou de Noche Oscura del Alma, a noite escura da alma. Não era metáfora poética, era cartografia.
um mapa detalhado de um território que ele próprio havia atravessado e que reconhecia em todos que buscavam genuinamente aprofundar sua relação com o divino. A noite escura, na descrição de São João, não é depressão espiritual causada por erro ou falha. É um estágio ativo de transformação. Um processo pelo qual as formas antigas de experimentar Deus, as consolações fáceis, as sensações agradáveis na oração, a fé sustentada principalmente por experiências emocionais positivas, são deliberadamente retiradas, não como punição, como preparo. A ideia central é perturbadora na sua elegância. Enquanto você depende das consolações para manter a fé, a sua fé ainda está ancorada nas consolações, não em Deus. E em algum momento, para que a relação se aprofunde, o apoio precisa ser removido, para que você descubra o que permanece quando ele desaparece. O silêncio, nessa perspectiva, não é ausência, é cirurgia. Essa mesma estrutura aparece em tradições aparentemente distantes. No sufismo islâmico, o estágio chamado de fana, a dissolução do ego na presença divina, é frequentemente precedido por um período de aridez e desorientação que os mestres sufis descrevem como necessário e inevitável. Rumi, o poeta e místico persa do século XIII, construiu boa parte de sua obra precisamente sobre essa experiência, a separação dolorosa como condição para a reunião verdadeira. No budismo Zen, existe o conceito de grande dúvida, o estado em que todas as certezas espirituais entram em colapso, a mente não encontra apoio em nenhuma estrutura conhecida e o praticante se vê suspenso num vazio desconcertante. Os mestres Zen não tratam esse estado como obstáculo, tratam como portal. A grande dúvida, dizem eles, precede o grande despertar. Na tradição judaica, a Cabala descreve o estado de Hester Panim, o ocultamento do rosto divino, como uma realidade teológica, não como falha humana. Há momentos na jornada em que Deus, por razões que transcendem a compreensão imediata, opera a partir do ocultamento. E a maturidade espiritual é, em parte, a capacidade de continuar caminhando, mesmo quando o rosto está escondido. O que é notável não é que tradições tão diferentes descrevam experiências tão semelhantes. O que é notável é que todas elas, sem exceção, posicionem o silêncio e a seca espiritual não como desvio do caminho, mas como parte constitutiva dele. A modernidade espiritual fez o movimento oposto, transformou o silêncio em problema a ser resolvido, em sintoma de vibração baixa, de fé insuficiente, de prática inadequada. E ao fazer isso, deixou milhares de pessoas sozinhas com uma das experiências mais universais da jornada humana, carregando não apenas a dor do silêncio, mas a culpa adicional de acreditar que ele era culpa delas. Há uma consequência prática e devastadora nisso. Quando você interpreta o silêncio espiritual como evidência de falha pessoal, você adiciona ao sofrimento original uma camada de vergonha. E a vergonha, como a neurociência confirma, é um dos estados mais eficazes para manter o sistema nervoso preso em colapso. Ela não apenas não resolve o silêncio, ela o aprofunda. A reinterpretação que as tradições contemplativas oferecem faz o movimento inverso. Ela não elimina a dor do silêncio, mas remove a vergonha. E essa remoção, por si só, cria uma condição diferente para atravessá-lo. Existe uma diferença fundamental entre atravessar o silêncio acreditando que ele é abandono e atravessá-lo entendendo que ele é iniciação. O território é o mesmo. A experiência interior é completamente diferente, e a pessoa que emerge de cada um desses atravessamentos é completamente diferente. Aquele que atravessa acreditando no abandono emerge com a fé corroída, com a desconfiança instalada, com uma relação com o divino marcada pela ferida da ausência. Aquele que atravessa compreendendo a iniciação emerge com algo que São João da Cruz chamava de fé nua, uma fé que não depende de consolações, que não precisa de confirmações emocionais constantes para existir, que sobrevive ao silêncio porque foi forjada dentro dele. Essa é a fé que as tradições consideravam madura, não a fé que nunca foi testada, a fé que foi testada até o limite e permaneceu.
não porque o sofrimento seja glorioso em si mesmo, mas porque o que ele revela sobre o que está ancorado em você vai muito além do que qualquer período de conforto poderia mostrar. O silêncio de Deus, nas palavras de quase todos os grandes contemplativos da história humana, não é o fim da conversa. É o momento em que ela começa a acontecer em um nível mais profundo do que palavras e sensações conseguem alcançar. E reconhecer isso não resolve a dor imediatamente, mas muda o chão sob os seus pés enquanto você a atravessa. Quando um artesão trabalha metal, ferro, aço, bronze, ele não o aquece porque quer destruí-lo. Ele o aquece porque o metal só pode ser moldado quando está incandescente. A forma final, mais resistente e mais precisa do que o material bruto jamais poderia ser, só é possível depois do fogo. O silêncio espiritual nos momentos de crise pode ser exatamente isso: não destruição, aquecimento. O processo pelo qual algo em você que estava rígido demais para mudar, começa finalmente a ser moldado para uma forma que você ainda não consegue ver, mas que as tradições mais sábias da humanidade já descreveram com uma clareza que o tempo não apagou. Existe uma pergunta que o sofrimento faz a quase todo ser humano que o atravessa com consciência. Não é por que isso está acontecendo comigo, embora essa pergunta também apareça. É uma pergunta mais profunda, mais silenciosa, que emerge depois que a fase aguda passa e você começa a olhar para os destroços do que foi. O que isso está fazendo em mim? Essa é uma pergunta diferente. Ela pressupõe que o sofrimento não é apenas algo que acontece com você, mas algo que opera sobre você, que trabalha em você, que constrói ou destrói, dependendo em grande parte da postura com que você o atravessa. Que a neurociência, nas últimas 2 décadas, produziu evidências que confirmam o que as tradições espirituais sempre intuíram. O sofrimento consciente, aquele que é atravessado sem fuga, sem anestesia total, sem a supressão forçada da dor, produz reorganizações neurológicas que simplesmente não acontecem em estados de conforto. Joe Dispenza dedicou anos documentando casos de pessoas que passaram por experiências devastadoras, doenças degenerativas, perdas irreversíveis, colapsos existenciais e que, ao atravessá-las de forma consciente e intencional, emergiram com padrões neurológicos, imunológicos e comportamentais que diferiam radicalmente do que eram antes, não apenas como metáfora de crescimento, como realidade mensurável em exames, em marcadores biológicos, em estruturas cerebrais documentáveis. O que Dispenza observou e sistematizou aponta para algo que desafia a intuição imediata. O cérebro humano muda mais profundamente sob pressão extrema do que em qualquer outro estado. Não porque a dor seja pedagogicamente superior ao prazer, mas porque a crise remove, com uma eficiência que nenhuma intenção confortável consegue igualar, as estruturas antigas que impediam a mudança. Pense desta forma: o ser humano é, entre outras coisas, um conjunto de padrões. Padrões de pensamento, de resposta emocional, de identidade, de crença sobre si mesmo e sobre o mundo. A maioria desses padrões foi instalada cedo, na infância, na adolescência, nos primeiros anos de formação, e a maioria deles opera automaticamente, abaixo do nível da consciência, como Bruce Lipton demonstrou em suas pesquisas sobre o subconsciente. O problema é que muitos desses padrões são limitantes. São respostas que fizeram sentido em um contexto que já não existe, mas que continuam operando como se existissem. E o conforto, por sua própria natureza, não cria urgência suficiente para que esses padrões sejam questionados. Em estado de conforto, o sistema prefere manter o conhecido. O custo da mudança parece maior do que o custo da permanência. O sofrimento inverte essa equação de forma brutal. Quando a crise é real o suficiente, quando a perda é grande o suficiente, quando o colapso é profundo o suficiente, o custo de permanecer igual se torna maior do que o custo de mudar. E o sistema nervoso, que antes resistia à reorganização, se vê sem alternativa. As estruturas antigas não sustentam mais o peso do que está acontecendo, e nessa ruptura, algo novo pode emergir. Isso
não é romantização do sofrimento. É uma descrição clínica do que acontece quando o ser humano é forçado além dos limites do que seus padrões antigos conseguem gerenciar. E aqui é onde a dimensão espiritual e a neurológica se encontram de uma forma que não pode ser ignorada. Se Deus opera em algum nível através dos processos que constroem e transformam o ser humano, se a criação é, como muitas tradições sugerem, um processo contínuo e não um evento passado, então o sofrimento que reorganiza, que dissolve estruturas velhas e cria espaço para algo novo, não está fora dessa operação. Está no centro dela. A ideia de castigo pressupõe um Deus que pune. A ideia de construção pressupõe um Deus que opera. São teologias completamente diferentes e produzem experiências interiores completamente diferentes em quem as carrega. Aquele que atravessa o sofrimento acreditando que está sendo punido carrega um peso adicional que a dor original não contém, a sensação de que merece o que está vivendo, de que há algo errado em si que justifica o que está acontecendo. Essa crença não apenas não ajuda, ela ativamente bloqueia a reorganização que o sofrimento poderia produzir. Porque a reorganização exige abertura, e a vergonha fecha. Aquele que atravessa o sofrimento com a pergunta: o que isso está construindo em mim? Não elimina a dor, mas cria uma postura interior diferente diante dela. Uma postura que não é passividade, não é aceitar tudo com um sorriso forçado e dizer que está bem quando não está. É algo mais preciso. É a disposição de permanecer presente dentro da dor, sem fugir dela e sem ser completamente consumido por ela, mantendo uma parte da consciência que observa e que pergunta. Essa postura, que os contemplativos chamavam de vigilância, e que a psicologia contemporânea aproxima do que conhecemos como mindfulness, é precisamente o que cria a diferença entre um sofrimento que destrói e um sofrimento que transforma. Dispenza documenta isso com clareza. As pessoas que emergiram de suas crises com reorganizações profundas não foram as que sofreram mais intensamente, foram as que sofreram com presença. As que não dissociaram completamente da experiência, mas também não foram engolidas por ela. As que mantiveram, mesmo no meio do colapso, uma relação ativa com o que estavam vivendo. E nessa relação ativa, nessa recusa de abandonar completamente a consciência dentro da dor, está, talvez, a forma mais concreta de fé que existe. Não a fé que declama versículos sem sentir nada. Não a fé que performa gratidão enquanto por dentro desmorona. Mas a fé que diz: eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu não estou conseguindo sentir a presença que busco, mas eu não vou fechar os olhos para o que está sendo construído aqui, mesmo que eu ainda não consiga ver a forma final. Essa fé não precisa de silêncio para crescer. Ela cresce dentro do silêncio, às vezes apenas dentro dele. E o que ela produz, quando o processo se completa, quando a crise passa e você olha para trás, raramente é o que você esperava encontrar. É algo mais sólido, mais quieto, menos dependente de confirmações externas. É a versão de você que o conforto nunca teria tido coragem de construir. Chegamos ao ponto mais concreto deste vídeo, não como uma lista de técnicas espirituais a ser executada mecanicamente, não como um protocolo de 5 passos para reconectar com Deus em 21 dias, mas como uma reorientação, uma forma diferente de olhar para o que já está disponível em você, mesmo quando tudo parece mudo. Porque essa é a questão real que fica depois de tudo que exploramos até aqui. Você compreende que o silêncio não é abandono. Você reconhece que o seu sistema nervoso em colapso reorganizou a sua capacidade de percepção. Você entende que as tradições mais sábias da história humana descrevem esse estágio não como desvio, mas como passagem. Você aceita, ainda que com dificuldade, que o sofrimento pode estar construindo algo que o conforto nunca construiria. Mas a pergunta permanece, legítima e urgente. E agora? Como se faz para começar a ouvir de novo? A resposta que a neurociência e as tradições espirituais oferecem, e que, mais uma vez, convergem com uma consistência que não pode ser ignorada, começa com um reconhecimento que contraria a intuição de quase todo mundo
que atravessa uma crise espiritual. A reconexão não começa pela mente. Quando o silêncio espiritual se instala, a tendência natural é tentar resolvê-lo pela mesma via que usamos para resolver quase tudo: o pensamento. Analisar o que aconteceu, entender por que Deus está em silêncio, formular a oração certa, com as palavras certas, na postura certa, no momento certo. Construir, pela razão, uma ponte para o que a razão sozinha não consegue alcançar. Esse esforço raramente funciona. Não porque seja errado querer entender, mas porque o canal que foi comprometido pela crise não é o canal do pensamento, é o canal do corpo. Gregg Braden e Bruce Lipton chegam ao mesmo ponto por caminhos diferentes. Braden pela física e pela biologia do coração. Lipton pela biologia celular e pela epigenética. E o ponto é este: o corpo humano é o primeiro e mais imediato canal de percepção do campo de informação que permeia a realidade. Antes do pensamento, antes da linguagem, antes da formulação consciente de qualquer intenção, o corpo já está se comunicando com o ambiente, com o campo, com o que muitas tradições chamam de presença divina. E o sofrimento intenso, como vimos, desorganiza esse canal primário. Contrai o corpo, fecha a respiração, tensiona a musculatura, desconecta a pessoa da sensação física como mecanismo de autopreservação, porque sentir tudo no pico da dor seria insuportável. A reconexão, portanto, começa pelo corpo, não por um corpo performático que força estados de bem-estar artificiais, mas pelo corpo real, exatamente como ele está, contraído, exausto, desconfiante, sendo gradualmente convidado de volta à presença. O que isso significa na prática? Significa que antes de tentar sentir Deus, você precisa sentir o seu próprio corpo. Isso não é uma metáfora. É uma instrução literal e fisiológica. A respiração é o ponto de entrada mais acessível. Não porque respirar profundamente resolva crises espirituais, mas porque a respiração é o único processo autônomo do corpo que também pode ser controlado conscientemente. É a ponte entre o sistema nervoso involuntário e a atenção deliberada. E quando você dirige a atenção para a respiração, não para transformá-la, não para forçar um estado de calma, apenas para observá-la, você começa a devolver ao sistema nervoso um sinal de que é seguro sair do modo de sobrevivência. É um movimento pequeno, mas é o movimento que torna todos os outros possíveis. As tradições contemplativas descobriram isso milênios antes da neurociência ter vocabulário para descrevê-lo. A oração contemplativa cristã, a meditação budista, o Dikri Sufi, a respiração pranayama do yoga, todas essas práticas em suas formas mais antigas e menos comercializadas começam pelo mesmo lugar: a atenção ao corpo, a respiração, a sensação física do momento presente. Não como fim em si mesmas, como preparação do instrumento. Porque o que acontece quando o corpo começa a se regular, quando a respiração se aprofunda, quando a tensão muscular começa a ceder, quando o sistema nervoso começa a migrar do modo de ameaça para o modo de abertura, é que a percepção naturalmente se expande. Não de forma dramática, não com visões ou revelações imediatas, mas com algo mais sutil e mais confiável. A sensação de que há mais espaço interior do que havia um momento atrás. E nesse espaço, o que estava presente o tempo todo começa a se tornar perceptível novamente. Braden documentou que bastam alguns minutos de atenção intencional ao ritmo cardíaco, não meditação avançada, não prática contemplativa sofisticada, para que o padrão da variabilidade da frequência cardíaca comece a se reorganizar em direção à coerência. E com essa coerência, a abertura perceptiva que o sofrimento havia fechado começa a se restaurar. Isso não significa que você vai sair de 5 minutos de atenção à respiração completamente reconectado com o divino. Significa que você deu o primeiro passo real na direção da reconexão. Um passo que nenhuma quantidade de argumentação intelectual, por mais precisa que seja, consegue substituir. Há uma segunda dimensão da reconexão que vale nomear:
O silêncio espiritual, muitas vezes, não é total. Ele parece total porque estamos procurando nos lugares errados, com as ferramentas erradas. Estamos esperando a voz, a visão, a sensação intensa que conhecemos de outros momentos. E enquanto esperamos isso, deixamos passar o que está presente em formas mais simples. Uma conversa que chegou no momento exato. Uma frase em um livro aberto ao acaso que respondeu precisamente o que você estava carregando. Uma sensação inexplicável de que algo estava sustentando a sua vida, mesmo quando tudo indicava o contrário. Uma paz que não tinha razão lógica de estar ali, e estava. Essas não são coincidências menores. Para quem tem olhos calibrados para reconhecê-las, são exatamente o tipo de comunicação que permanece ativa, mesmo quando os canais maiores estão comprometidos. Aprender a reconhecer essas formas menores de presença não é resignação espiritual. É sofisticação. É a percepção de que o divino não opera apenas em frequências que fazem barulho e que, às vezes, a mensagem mais importante chega exatamente no formato que você menos esperava. Voltar a ouvir, portanto, não é um evento, é um processo. Começa no corpo, avança pela atenção. Se consolida na percepção calibrada para o que está presente, não apenas para o que você esperava encontrar. E quase sempre, quando esse processo se completa, a descoberta é a mesma que os contemplativos de todos os séculos registraram com palavras diferentes, mas com o mesmo espanto silencioso. Ele nunca foi embora. Eu é que precisei aprender a ouvir de uma forma que ainda não conhecia. Você chegou até aqui carregando uma pergunta que, para muitas pessoas, nunca encontra resposta satisfatória. Por que Deus parece distante quando você mais precisa dele? Atravessamos esse território juntos, e o que encontramos não foi uma resposta simples, porque a pergunta não é simples, mas foi algo mais valioso do que simplicidade. Foi uma compreensão que muda o chão sob os seus pés. Vimos que o silêncio espiritual nos momentos de crise tem uma base neurobiológica real, que o sofrimento extremo reorganiza o sistema nervoso de uma forma que compromete temporariamente a percepção sutil, a coerência interior, a capacidade de sentir o que sempre esteve presente. Não porque você falhou, porque você estava sofrendo. São coisas completamente diferentes, e confundi-las tem custado muito a pessoas que já carregam peso suficiente. Vimos que as tradições espirituais mais antigas e mais sábias da história humana descrevem esse silêncio não como acidente, não como punição, mas como passagem. Que a noite escura da alma não é o fim da jornada espiritual, é um de seus momentos mais decisivos, e que a fé que emerge desse período não é a mesma que entrou nele. É mais sólida, mais quieta, menos dependente de confirmações externas para existir. Vimos que o sofrimento consciente constrói o que o conforto nunca teria coragem de construir, que as reorganizações mais profundas que um ser humano pode experimentar, neurológicas, emocionais e espirituais, raramente acontecem em estado de tranquilidade. Acontecem na pressão, na incandescência, no momento em que as estruturas antigas não sustentam mais o peso do que está sendo vivido e precisam ceder espaço para algo novo. E vimos que a reconexão com o divino não começa pela mente que tenta resolver o silêncio, começa pelo corpo que aprende, gradualmente, a se abrir de volta para o que sempre esteve presente. Que voltar a ouvir é um processo, não um evento, e que a presença que você buscava nas formas grandes e intensas talvez já estivesse operando nas formas pequenas e silenciosas que passaram despercebidas enquanto você procurava outra coisa. O que tudo isso significa na prática, para quem ainda está dentro do silêncio? Significa que você pode parar de se culpar por não conseguir sentir o que busca, que a incapacidade de perceber a presença divina no pico do sofrimento não é evidência de fé fraca, é evidência de dor real, e que a dor real merece ser reconhecida como tal, não disfarçada com performance espiritual. Significa que o silêncio que você atravessa hoje pode estar fazendo em você algo que você só vai conseguir ver quando estiver do outro lado, e que confiar nesse processo, não com alegria forçada, não com gratidão performática,
mas com a disposição honesta de permanecer presente, é talvez a forma mais madura de fé que existe. E significa que Deus, na maioria das vezes, não quebra o silêncio com barulho. Ele o habita, opera dentro dele, constrói dentro dele, e espera que você, quando a antena se reorganizar, descubra que o sinal nunca foi interrompido. Antes de encerrar, quero te fazer um convite simples. Se este vídeo tocou algo em você, se ele nomeou uma experiência que você carregava sem palavras, escreve aqui nos comentários uma única palavra. A palavra que define o que você sente quando Deus parece em silêncio na sua vida. Pode ser espera, pode ser dúvida, pode ser fé, pode ser qualquer palavra que seja verdadeira para você neste momento, porque às vezes nomear é o primeiro passo para atravessar. Se você ainda não está inscrito neste canal, este é o momento. Cada vídeo aqui é uma tentativa de ir fundo nas perguntas que realmente importam, com honestidade, com ciência e com respeito pela complexidade da experiência humana. E se você quer continuar nessa exploração, o vídeo que aparece agora na tela fala sobre algo que tem tudo a ver com o que discutimos hoje. A fé quando ela é testada até o limite e o que sobrevive quando tudo o mais desaparece. Vale assistir. Obrigado por estar aqui. Até o próximo.